Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar qual o conteúdo da nossa aula? Aula de número 13, objeto de conhecimento, estilos de época nas literaturas brasileira e portuguesa, suas características, influências e seus respectivos contextos históricos. Detalhamento, identificação e assimilação de rupturas e permanências na construção da literatura brasileira historicamente construída, percebendo as influências dos modelos ocidentais, com destaque para a literatura portuguesa, a partir das práticas culturais, artísticas e verbais, com contextos diversos, locais, regionais e globais, por meio de uma análise comparativa dessas produções. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Muito bem, vamos falar de modernismo, de dois escritores maravilhosos. Mas para isso vamos relembrar que o modernismo, ele tem 3 fases, certo? A primeira fase é a fase de quê? Com desconstrução total, ou também chamada de fase heróica, certo? É ali naquele momento que eles estão buscando a identidade, então eles não querem ter ligação nenhuma com o passado. Eles vão quebrar o quê? A sintaxe, eles não vão focar muito na construção certinha, certo? Também não vão focar em rima, em métrica, vão ter uma maior liberdade de produção. Inclusive, essa liberdade de produção vai lá para a segunda fase também, que a segunda fase é a fase de consolidação, ou chamada também de geração de 30. Certo? Na geração de 30, além de ter essa fase, essa parte aí de não ligar muito para rima, para métrica, né? Ele já vai começar ali uma reflexão, vão focar no cotidiano, né? Para o regionalismo, certo? Para questões sociais. E aí essa pegada aí de reflexão, regionalismo, questões sociais, vai chegar até a terceira fase do modernismo. Vejam aí, fase do modernismo, a terceira fase. Aí ela é chamada de geração de 45, que vai trazer o quê? Equilíbrio e objetividade sociopolítico. Então aí, como o nome já está dizendo, um equilíbrio, né? Vão falar sobre questões sociais, bastante reflexivo. Lembrem-se que esse movimento ele aconteceu durante a guerra, tá? Então, lógico que eles vão refletir o que a sociedade estava passando naquele momento, que a gente pode saber, a gente já pode imaginar que era um momento conturbado, né? Quem vive tranquilo num período de guerra, mesmo que a guerra não esteja aqui no nosso país, a gente sabe que tudo isso afeta, certo? Então, vamos aí verificar as características dessa terceira fase. Vejam aí. Essa terceira fase, ela apresenta o quê? Influência do parnasianismo e simbolismo. Olha só como ele vai lhe resgatar algumas coisas lá do passado, certo? Como o nome já diz, equilíbrio. Então, eles perceberam que não dá para simplesmente esquecer o que já foi construído, né, gente? Inovações linguísticas e metalinguagem. Então, inovações, vai ter criação aí. Metalinguagem, lembrando que a metalinguagem é quando a gente utiliza a linguagem, o código, para falar dele mesmo. Quem aí já não viu, né, você tirar foto de alguém que está tirando foto? É um exemplo de metalinguagem. Utilizar a língua portuguesa para falar da própria língua portuguesa, uma metalinguagem. Um desenho, e o artista lá desenhando, e eu pego o desenho de novo e faço o desenho do artista desenhando. Olha só, né? A arte imitando a outra arte. Então, aí é um exemplo de metalinguagem, só para vocês relembrarem o que é, certo? Também vai trazer regionalismo universal, temáticas sociais e humanas, isso vai ser o foco nesse momento, tá? E uma linguagem mais objetiva. Certo? Lá na segunda fase, teve bastante produção, tanto em poesia quanto em prosa.
não poderia ser diferente na terceira fase. E aí eu vou apresentar para vocês que essa fase teve bastante produção em prosa. Então vamos verificar quantas prosas, né, fizeram aí na prosa moderna. Vejam aí, na prosa modernista nós temos 3 prosas, tá? A primeira é a prosa urbana, que vai focar na ambientação nos espaços da cidade. O nome já diz, urbana tem que ser na cidade, em detrimento do campo e do espaço agrário. Então, nessa prosa, vai focar muito a cidade e o restante vai ficar um pouco de lado. E aí, a gente tem a prosa regionalista, que aí vai focar o quê? O campo, né? O lado agrário, a fala coloquial, o regionalismo ali, né? O jeito das pessoas falarem em determinado estado, então eles vão focar na prosa regionalista. E aí tem a outra prosa, que é a prosa intimista, tá? Ela é determinada pela exploração de temas humanos e, portanto, é mais íntima, psicológica e subjetiva. Né? Então, vejo aí que aí vai focar mais para o lado do humano, do personagem, certo? Eles vão focar o lado psicológico da personagem. Não vai ser só o que está ali. Então, vai ter aquela descrição dos fatos e o que acontece dentro da cabeça do personagem. Então, isso é bem legal. O que exige muita atenção do leitor para saber o que foi realmente que aconteceu e o que apenas foi uma análise psicológica do personagem. Certo? Muito bem. E aí eu vou apresentar para vocês uma escritora que trabalhou bastante a prosa intimista, é uma escritora maravilhosa. Vejam aí quem é. Clarice Lispector, né? Clarice Lispector nasceu na Ucrânia em 10 de dezembro de 1920, como Aika Lispector. Por causa das perseguições antissemitas e da Revolução Bolchevique de 1917, mudou-se para Maceió com a família em 1922. Ao chegar ao Brasil, a autora, que até então se chamava Aya, cujo significado é vida em hebraico, passou a chamar-se Clarice, né? Então vejam aí que devido à perseguição, ela teve que se mudar e aí foi muito bom porque a gente teve a oportunidade de conhecer essa escritora maravilhosa. Então ela se destaca bastante na produção, né, de prosa intimista. Vamos dar continuidade à nossa aula. Olha só, agora vamos observar o que é marcante, né, nas obras de Clarice Lispector. Né? Vejam aí. A descrição psicológica, né, das personagens, temas subjetivos, abstratos, vidas cotidianas sobre uma ótica pessoal, ó, bastante cotidiano, que é uma marca da terceira fase, tá? Narradores em primeira pessoa, a existência da epifania. O que é a epifania? É uma espécie de revelação na qual a personagem reconhece alguma verdade sobre si ou sobre o mundo, né? Então é aquele momento de clareza, um pensamento que vai iluminar, vai fazer a diferença, certo? Então olha só qual é a característica dessa escritora maravilhosa. Aí o primeiro livro dela, vamos lá verificar qual é o primeiro livro dela. Muito bem, o primeiro livro foi um romance chamado de... nomeado como Perto do Coração Selvagem. Vejam aí, né? A intensidade com que sabe escrever e a rara capacidade de vida interior poderão fazer dessa jovem escritora um dos valores mais sólidos e, sobretudo, mais originais da nossa literatura, porque esta primeira experiência já é uma nobre realização. Antônio Cândido. Vejam só qual foi a crítica que esse escritor falou de Clarice Lispector relacionado a este livro, né? Olha só, é um alto valor, né? Então veja que a crítica gostou, amou, vamos colocar assim, né?
o primeiro livro da escritora, né? Inclusive, Antônio Conde, que acabou conhecendo a Clarice Lispector, era um amigo dela e era muito influente na literatura, no meio ali artístico, mas não foi assim, porque eu gosto dela, que eu vou dar ali uma boa avaliação, não, tá? Essa amizade veio depois, certo? Então, quando ele leu, foi essa a crítica que ele fez em relação ao livro. Percebam como é um primor essa obra. Lembrando que a primeira obra dela, então, já foi, assim, sucesso total, certo? Então, vamos lá dar continuidade à nossa aula. Aí, para vocês conhecerem um pouquinho aí sobre esse primeiro livro, preste atenção ao vídeo. Perto do Coração Selvagem. O que nela se elevava não era a coragem, ela era substância apenas, menos do que humana. Como poderia ser herói e desejar vencer as coisas? Não era mulher, ela existia e o que havia dentro dela eram movimentos erguendo-a sempre em transição. Ela notou que ainda não adormecera, pensou que ainda haveria de estalar em fogo aberto, que terminaria de uma vez a longa gestação da infância e de sua dolorosa imaturidade rebentaria seu próprio ser, enfim, livre. Não, nenhum Deus, quero estar só. E um dia virá, sim, um dia virá em mim a capacidade tão vermelha e afirmativa quanto clara e suave. Um dia, o que eu fizer será cegamente, seguramente, inconscientemente, pisando em mim, na minha verdade, tão integralmente lançada no que fizer que serei incapaz de falar. Sobretudo, um dia virá em que todo meu movimento será criação, nascimento. Eu romperei todos os nãos que existem dentro de mim. Provarei a mim mesma que nada há a temer, que tudo o que eu for será sempre onde haja uma mulher com o meu princípio. Erguerei dentro de mim o que sou um dia. A um gesto meu, minhas vagas se levantarão poderosas. Água pura submergindo a dúvida, a consciência. Eu serei forte como a alma de um animal, e quando eu falar, serão palavras não pensadas e lentas, não levemente sentidas, não cheias de vontade de humanidade, não o passado corroendo o futuro. Muito bem. Vejam só, né, como, apesar de ser uma prosa, mas a descrição que a personagem faz aí leva quase ao lirismo, uma poesia, certo? E se vocês perceberem no texto aí que foi lido, começa com a voz do narrador. O narrador está narrando os sentimentos de Joana, que é a nossa personagem principal. Fala sobre a dor dela, a evolução que ela precisa ter do período de infância, que para ela foi muito longo. Sabe por que foi muito longo? Porque a Joana era órfã, então a gente sabe que uma pessoa órfã sofre muito, né? Mãe é mãe, então quando a gente perde, dói muito, o processo é doloroso. Então ela passou por muitas dificuldades. Então o texto começa com o narrador falando e de repente já muda para a própria Joana falando sobre a sua jornada, né? Falando ali que vai parar com esse negócio com medo, que ela vai evoluir, que vai mostrar uma pessoa forte, né? Mostrando ali que ela vai conseguir dar a volta por cima, apesar de todas as dificuldades dela. Vocês conseguiram perceber que de repente parece assim que saiu do narrador e já voltou ela falando, fica um pouco confuso? Preste atenção, é primeiro o narrador e depois entra a personagem confirmando o que o narrador estava narrando. Para isso, prestem atenção de novo no vídeo, vou pedir para repetir. Percebam aí a diferença quando faz essa troca da fala do narrador para a fala da personagem. Atenção! Perto do Coração Selvagem. O que nela se elevava não era a coragem, ela era substância apenas, menos do que humana. Como poderia ser herói e desejar vencer as coisas? Não era mulher, ela existia e o que havia dentro dela eram movimentos erguendo-a sempre em transição. Ela notou que ainda não adormecera, pensou que ainda haveria de estalar em fogo aberto, que terminaria de uma vez a longa gestação da infância
e de sua dolorosa imaturidade rebentaria seu próprio ser, enfim, livre. Não, nenhum Deus, quero estar só. E um dia virá, sim, um dia virá em mim a capacidade tão vermelha e afirmativa quanto clara e suave. Um dia, o que eu fizer será cegamente, seguramente, inconscientemente, pisando em mim, na minha verdade, tão integralmente lançada no que fizer que serei incapaz de falar. Sobretudo, um dia virá em que todo meu movimento será criação, nascimento. Eu romperei todos os nãos que existem dentro de mim. Provarei a mim mesma que nada há a temer, que tudo o que eu for será sempre onde haja uma mulher com o meu princípio. Erguerei dentro de mim o que sou um dia. A um gesto meu, minhas vagas se levantarão poderosas. Água pura submergindo a dúvida, a consciência. Eu serei forte como a alma de um animal, e quando eu falar, serão palavras não pensadas e lentas, não levemente sentidas, não cheias de vontade de humanidade, não o passado corroendo o futuro. Muito bem. Olha só, conseguiram perceber a troca? E aí a personagem, né, ela fala algo com ela mesma, dizendo que ela vai passar por isso. Então, essa fala é com ela mesma. Percebe ali o momento íntimo, por isso que é prosa intimista, porque é o momento onde ela faz essa reflexão sobre a vida dela, esperando a epifania, né? Que é o quê? Aquela mudança, a iluminação da vida dela, para botar um ponto final que realmente agora já está tudo resolvido na vida. Já está estabilizado, não tem mais medo, ela é uma mulher forte, né? Ela vai conseguir dizer não. Então, percebam aí que a Joana faz esse momento de reflexão com ela mesma. Um momento bem íntimo, né? E aí, na obra, o que faz? Vai mesclando ali a questão da lembrança, de imagens, de percepções, né? Aprofundando a experiência do interior de Joana. Por isso que eu estou falando para vocês que é uma prosa intimista, porque ali é o que ela passou e o momento com ela mesmo, certo? Passando também uma questão passando do passado e o presente também, vão ficando ali se alterando, porque como se fala da infância e depois como ela quer estar agora, né? Oferecendo ali o texto de uma forma de caráter mais fragmentado, né? E em muitos momentos, se vocês perceberam lá, a prosa da Clarice Lispector, como eu falei para vocês, dá um lirismo. Por isso que a gente quase ali vai dizer assim, é uma prosa com um jeitinho de poesia, certo? Então agora eu vou mostrar para vocês mais uma obra que é carregada para o lado da prosa intimista. Vejam aí. A Hora da Estrela, Clarice Lispector. A história é narrada por Rodrigo S.M., narrador-personagem, um escritor à espera da morte. Ele é uma das peças-chave do livro. Ao longo da obra, ele reflete os seus sentimentos e os de Macabea, a protagonista da obra. Nordestina órfã de pai e mãe e criada por uma tia que a maltratava muito, Macabea é uma lagoana pobre de 19 anos que possui um corpo franzino e só come cachorro-quente. Além disso, ela é feia, virgem, tímida, solitária, ignorante, alienada e de poucas palavras. Quando vai morar no Rio de Janeiro, consegue um emprego de datilógrafa na cidade. Chega a ser despedida pelo patrão, seu Raimundo, que, por fim, tem compaixão de Macabea, deixando-a permanecer com o trabalho. No Rio de Janeiro, Macabea mora numa pensão e divide o quarto com 3 moças. Todas elas são balconistas das lojas americanas e chamadas de as 3 Marias: Maria da Penha, Maria da Graça e Maria José. Um de seus maiores prazeres nas horas vagas é ouvir seu rádio-relógio emprestado de uma das Marias. Mesmo destituída de beleza, Macabea, ou Maca, seu apelido, consegue encontrar um namorado, o nordestino ambicioso e metalúrgico Olímpico de Jesus Moreira Chaves. O namoro termina quando Glória, ao contrário de Macabea, bonita e esperta, rouba seu namorado. Quando vai a cartomante, uma impostora chamada Madame Carlota, Macabea descobre, por meio das cartas, sua sorte. No entanto, ao sair de lá, atravessa a rua muito contente pelas palavras que acabara de ouvir, sendo atropelada por um Mercedes-Benz amarelo.
É ali que ocorre sua Hora da Estrela, o momento em que todas a enxergam e ela se sente uma estrela de cinema. A obra possui uma grande ironia em seu término, visto que só no momento da morte é que Macabea obtém a grandeza do ser. Muito bem, né? Vejam aí que Macabeia é uma personagem nordestina que, para fugir da miséria que ela passava, ela foi para a cidade grande e chegou lá, passou ainda com bastante dificuldade, rejeitada. Vocês percebem como o narrador descreve, né? Feia, ranzinza, de toda, vamos botar assim, capenga, né? Então, percebo como ela é descrita. Inclusive, o narrador, né, Rodrigo, é a própria escritora, que é como se fosse uma outra face dela, que ela utiliza de uma forma como se fosse uma escritora no masculino, até mesmo para fugir um pouquinho do que era a realidade da mulher, porque nós, mulheres, éramos vistas como sempre frágil e até mesmo às vezes piega, né? E aí, para tirar essa imagem, ela decidiu se apresentar na forma masculina nesse texto, né, nessa obra, até mesmo para ela conseguir ser mais crítica, dura, né? Porque como esperar o lado crítico e duro de uma mulher? Lembrando da sociedade que ela vivia, certo? A sociedade era a mulher frágil, mulher muito delicadinha, ela tem que se comportar, não pode falar dessa forma, né? Então, para fugir um pouco dessa imagem, Clarice Lispector se apresenta como um narrador masculino, certo? Vamos lá verificar agora o que tem de parecido entre Joana e Macabeia? Vejam só, olha só. Só para retomar aqui rapidinho, né? Sobre a estrutura da obra A Hora da Estrela, ela é dividida assim praticamente em 3 partes nessa narrativa. A primeira narrativa, onde aparece o narrador, ele contando a história de Macabeia. A segunda mostra o narrador falando da própria experiências dele, tá? E do drama existencial que ele vive. E na terceira parte, a gente consegue ver o próprio processo de construção da obra, que se caracteriza ali como a metalinguagem, que eu já expliquei para vocês o que é, né? E aí, o que tem de igual em Macabeia, né, e Joana? Ambas eram órfãos, tá? Elas buscavam por uma identidade. Vocês percebem que a Joana lá falava sobre os medos dela, assim como Macabeia também tinha os seus medos, enfrentando ali, ainda mais porque ela era muito perdida, vamos dizer assim, ela era muito estabanada, certo? Morava com uma tia, ambas moravam com uma tia, certo? E são traídas por seus companheiros. Então, percebam aí que elas eram tão ingênuas que as pessoas conseguiam se aproveitar delas, né? Inclusive, olha aí, os namorados, né, que vieram ali e se aproveitaram dessa ingenuidade das meninas, certo? Então, muito bem, essas foram as nossas personagens que eu apresento para vocês de 2 obras maravilhosas de Clarice Lispector. Aconselho ler, tá bom? E agora vou apresentar para vocês mais um escritor maravilhoso, esse é brasileiro mesmo. Então, vejam aí. Olha só, esse escritor se chama João Guimarães Rosa, nasceu em Cordisburgo, Minas Gerais, em 27 de junho de 1908. Além de ser escritor, ele também estudou medicina e foi diplomata. Era bem comum nessa época os homens cursarem faculdade de medicina, né? Seu primeiro livro de contos é Sagarana, de 1946, e seu único romance, o único que ele escreveu, foi Grande Sertão Veredas, publicado em 1956, certo? Esse escritor, ele é assim, maravilhoso, de uma criatividade, apesar dele não ter uma variedade de obras, né? Agora vamos lá verificar quais são características marcantes na obra de Guimarães Rosa. Vejam só. Guimarães Rosa, na obra dele, a gente vai encontrar linguagem poética, né? Bastante, inclusive. Por se tratar de uma linguagem poética, exige do leitor atenção, narrativas mais reflexivas e menos dinâmicas, né? Por que não é menos dinâmico? Porque ele vai falar muito da realidade do povo brasileiro, principalmente lá do Nordeste, né? Do sertão, no caso. Neologismo. Esse escritor, né, ele se destaca por usar bastante neologismo na obra dele. E o que é o neologismo? Ele cria novas palavras, né? Ele cria. Então,
quando você lê a obra dele, você lê e tem que pesquisar, né? Praticamente ele cria um novo dicionário ali, porque ele vai criando palavras, dando assim uma criatividade enorme na obra dele. E aí, como o próprio nome que a gente viu ali, né, Grandes Sertões Veredas, então ele trabalha bastante o regionalismo, ele trabalha a prosa intimista, que ele vai falar sobre o quê? Conflitos existenciais e fluxo de consciência, um monólogo interior, né? O personagem falando com ele mesmo. E as temáticas universais do livro é morte, ódio, amor, medo, violência e misticismo, né? Então vejam aí que o autor, ele novamente está trazendo, estou trazendo para vocês que é prosa intimista, certo? Vamos lá continuar nossa próxima parte da aula. Em suas narrativas, observamos onomatopeias, que é a representação dos sons, rimas internas, construções sintáticas cortadas, vocabulário diferenciado e bastante figuras de linguagem, como metonímia e anáfora. Lembrando que a metonímia, né, é aquela relação entre duas palavras, como, por exemplo, eu li Guimarães Rosa. Tem como eu ler uma pessoa? Não, significa que eu li a obra dele, né? Então, metonímia é nessa pegada. Anáfora, né, quando é a repetição da palavra para dar mais ênfase, expressividade, tá? Ou até mesmo para fazer uma retomada no nosso texto, certinho? Então, agora, olha só, esse texto aqui também é de Guimarães Rosa, O Burrinho Pedrez. Boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando. Dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito. Vai, vem, volta, vem na vara, vai, não volta, vai varando. Olha só, vocês percebem aqui, acabei de falar para vocês que ele carrega bastante na figura de linguagem. Perceba que ele repete bastante o B, a consoante B. As palavras aqui já não, né? Mas não é B, mas olha, o D. Olha o joguinho que ele faz, né? Ele começa com a letra B, faz a troca para a letra D, as palavras começam a iniciar com letra D, depois ele troca para o V, aí todas começam com V. Essa aqui também é uma figura de linguagem que nós chamamos de aliteração, que é quando a gente repete a consoante. E a aliteração é uma figura de linguagem de som, então ali ele vai bater o mesmo som. No caso, ele está batendo sempre o mesmo som do B, 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 depois do D, 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 D e do V por diante. Certo? Muito bem, vamos lá para a nossa próxima cartela. E aí, o que eu vou trazer para vocês? Mais um trecho da obra desse grande escritor. Grande Sertão Veredas. Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja. Alvejei mira em árvores no quintal, no baixo do córrego, por meu acerto. Todo dia isso faço. Gosto, desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar, causa de um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser, civil e com máscara de cachorro. Me disseram, eu não quis avistar. Mesmo que, por defeito como nasceu, arrebitado de beiços, esse figurava rindo feito pessoa, cara de gente, cara de cão, determinaram, era o demo, povo prascóvio, mataram, dono dele nem sei quem for. Vieram emprestar minhas armas, cedi, não tenho abusões. O senhor ri certas risadas. Olhe, quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir, instantaneamente. Depois, então, se vai ver se deu mortos. O senhor tolere. Isto é o sertão. Muito bem, um trecho, né, do livro Grande Sertão de Veredas. Vou ler mais um trechinho para vocês aí desse livro. Prestem atenção aí, ó. Refiro ao senhor, um outro doutor rapaz, que explorava as pedras turbalinas no vale do Araçuaí, discorreu me dizendo que a vida da gente encarna e reencarna, por progresso próprio, mas que Deus não há. Estremeço. Como não ter Deus? Com Deus existindo, tudo dá esperança.
sempre o milagre é possível, o mundo se resolve. Mas, se não tem Deus, há de a gente perdidos no vai e vem, e a vida é burra. É o aberto perigo das grandes e pequenas horas, não se podendo facilitar. É todos contra os acasos. Tendo Deus, é menos grave se descuidar um pouquinho, pois no fim dá certo. Mas, se não tem Deus, então a gente não tem licença de coisa nenhuma, porque existe dor, e a vida do homem está presa, encantoada, erra rumo. Vejam só como ele retrata aí a vivência, e esse livro é baseado em casos. O primeiro texto que vocês ouviram fala sobre o bezerro que nasceu deformado, achava que era o filho do demo, vão lá e emprestam a arma dele para atirar, né? E nesse segundo é sobre não acreditar mais em Deus, e aí ele fala sobre essa importância de acreditar em Deus, porque acredita-se no milagre e a vida fica mais leve, certo? Muito bem, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima. Tchau, tchau.